Vem que eu vou te contar tudo sobre os testes de novatos da Fórmula E. Vou fazer um apanhado das temporadas passadas, os pilotos que fizeram testes e os confirmados para a temporada 9. Bora lá? E aí, galera, fãs do elétrico, eu sou Renata Correia e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu comento sobre automobilismo elétrico e mobilidade elétrica. É muito importante você não esquecer de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. A próxima rodada da Fórmula E é uma rodada dupla lá em Berlim, no aeroporto de Tempelhof. E para mim é uma das melhores pistas da Fórmula E. E por lá vão acontecer o retorno dos testes de novatos, que é a oportunidade dos pilotos conhecerem o monoposto da Fórmula E. Só, minha gente, que os testes vão acontecer no dia 24 de abril, na segunda-feira, ou seja, depois das duas etapas. Os testes não quer dizer que os pilotos que vão testar irão ocupar uma vaga no grid. Não, não é assim não. Alguns pilotos até são confirmados, mas foi o que eu falei, é realmente a oportunidade de testar um carro da Fórmula E. Antes de eu contar para vocês como foram os testes anteriores, eu vou explicar aqui um pouco de como é que funcionam os testes. O piloto, para poder participar dos testes oficiais, é necessário ter a licença B e não podem ter pilotado nenhum final de semana da Fórmula E. Outra coisa também é que os pilotos precisam ter pelo menos 20 pontos de licença, mas claro que é necessário ser dos campeonatos da FIA, porém juntando os últimos 3 anos ou então ter uma superlicença da Fórmula 1. Lá na Fórmula E não é simplesmente pegar o carro e fazer o teste. Não. Os pilotos novatos precisam fazer um treinamento bem específico sobre segurança elétrica. E aí eles entendem como são as características de um carro elétrico da Fórmula E. Além disso, eles conhecem todo o regulamento técnico e esportivo do campeonato. A decisão de ter os testes de novatos foi lá nos testes de Valência em 2017 pelas equipes, onde eles decidiram as regras, local, a quantidade de pilotos por equipe, enfim. Depois das equipes terem a reunião sobre os testes de novatos em Valência, no ano seguinte, em 2018, se deu início ao primeiro teste de novato da Fórmula E. O local, que foram realizadas as 3 edições, da 4ª até a 6ª temporada, foi em Marrakech, no circuito Moula El Hassen. Não sei se é assim que se fala, mas eu acho que não é assim não. Eu não vou falar aqui de todos os pilotos que participaram, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou comentar dos principais pilotos e os que se destacaram, certo? Começando pela 4ª temporada 2017 e 2018. No primeiro ano, tivemos um piloto brasileiro, o Pietro Fittipaldi, fazendo testes pela equipe da Jaguar. Outros pilotos que eu posso destacar: na Audi, Nico Miller; na Dragon, Günther; Verdi, Antonio Giovinazzi; Audi, Nick De Vries; Renault Adams, Alexander Albon, Andretti, Colton Herta. Na primeira sessão, Paul de Resta, com 22 voltas, fez o melhor tempo com a Jaguar, foi 1:22.343. Em seguida, com 36 voltas, o James Roster, com a Techeetah, fez o tempo de 1:22.433. E na terceira posição, com a Verdi, o Joel Eriksson fez o tempo de 1:22.551 no total de 19 voltas. Quanto ao Pietro, ele ficou com o 6º melhor tempo, com 1:22.791 e fez no total de 26 voltas em Marrakech. Na segunda sessão, o Nico Miller foi destaque. Além de ter feito o melhor tempo da segunda sessão, fez também o melhor tempo de todos os testes, que foi 1:19.651 com 52 voltas. Com 36 voltas no total, o Pietro conseguiu o segundo melhor tempo, com 1:25.97, e o Günther ficou na terceira posição com 37 voltas e tempo de 1:20.657. Além do Nico Miller ter feito o melhor tempo, o Pietro e o Günther também fizeram os melhores segundos e terceiros tempos de todos os testes de novatos. Na temporada seguinte,
Na quinta, alguns pilotos apareceram para testar novamente, como por exemplo, Nick De Vries, Pietro, Nico Miller. Só que o Nick De Vries, ao invés de correr pela Audi, ele passou a correr pela Verdi, que hoje é a Envision na temporada 9. Já Nico Miller e Pietro continuaram na Audi e Jaguar, respectivamente. Nessa quinta temporada, além do Pietro, tivemos outro brasileiro, o Felipe Nasr. Apesar do Nasr ter tido o seu nome na lista para representar a Dragon, os seus representantes não conseguiram negociar com a equipe e, por isso, não conseguiu testar o carro da Fórmula E. Uma outra coisa também que eu quero destacar, que pela primeira vez tivemos duas mulheres pilotos, a Tatiana Calderon pela Techeetah e a Jamie Chadwick pela NIO. No modo geral, Nico Miller fez o melhor tempo com 1:17.074. Ele também fez a maior quantidade de voltas, foram 97 no total. Na segunda posição, pela Techeetah, ficou o James Hoxter com 1:17.186 e o Antônio Fuoco pela Dragon com o terceiro melhor tempo de 1:17.339. No tempo geral, somando a seção 1 e 2, James Hoxter e Antônio Fuoco ficaram na P2 e P3 com os melhores tempos. A diferença do tempo da seção 1 com a 2 foi de 0,1 e 0,2 segundos. Agora, em relação ao tempo das mulheres pilotos, a Jamie Chadwick fez o último tempo com 1:22.267, mas aí a gente vai ter que dar um desconto porque ela testou com a NIO, né, minha gente? E a Tatiana Calderon ficou na sexta posição com 1:17.674 na seção 1. Na seção 2, ela não marcou o tempo. O último teste de novatos realizado em 2020, na sexta temporada, tivemos dois brasileiros, correndo pela Mahindra, que foi o Pipo Derani, e também o Sérgio Sete Câmara pela Dragon. Posso destacar também outros pilotos. Bora lá! Arthur Leclerc, irmão do Charles Leclerc, da Fórmula 1, na Mahindra, o Sasha Fenestrais, mais duas mulheres pilotos. Olha só, minha gente. Jamie Chadwick, mais uma vez, mais pela Jaguar e não mais pela NIO, e a Alice Power na Verdi. Na Mercedes, Jake Hughes e Norman Nato na Venturi. Juntando as duas sessões, Nick Cassidy foi o piloto que fez a volta mais rápida, com o tempo de 1:16.467. Esse tempo foi na sessão 2 e Cassidy fez 74 voltas no total. Cassidy nem chegou a fazer o maior número de voltas, viu? Norman Nato foi o que fez mais, com 96 voltas e ficou com o sexto melhor tempo. Eu destaco o brasileiro Sérgio Sete Câmara, que fez o segundo melhor tempo com a Dragon, que foi 1:16.930. Nicolas Lapierre fez com a Techeetah o terceiro melhor tempo, 1:17.092. Pipo Derani ficou lá atrás com o 16º tempo, 1:17.941. Um fato curioso é que eu não sei se vocês lembram, mas 2020 foi o ano da pandemia. Só que esse último teste de novatos na sexta temporada, o calendário seguiu certinho, justamente até o EPRIX de Marrocos. Depois, o mundo parou e aí aconteceu o Festival de Berlim, com toda a temporada terminada lá com circuitos diferentes que foram nas rodadas 6 a 11. Na sétima temporada não aconteceram os testes de novatos, mas na oitava houve alguns questionamentos sobre isso, né, de ter ou não. Eu lembro até, minha gente, que as equipes comentaram do local que não tinha. Os fabricantes também estavam assim muito envolvidos no desenvolvimento do Gen 3. Alguns chefes de equipes até comentaram no ano passado que poderiam fazer os testes em Berlim, mesmo com as restrições do Covid que ainda tinham na época. O gerente da Envision, o Sylvain Felipe, até questionou dizendo que esses testes são bons, mas
quando eles são bem planejados, porque no último teste, em 2020, foi difícil de conseguir os pilotos na época, porque houve teste da Fórmula 2 no mesmo período e 90% dos novatos não poderiam estar nos testes da Fórmula E. É complicado. E assim, eu vou até dizer uma coisa cá para nós, né, minha gente? Foi até bom não ter acontecido, porque pegaria justamente o fim do G2, né não? Então, agora com o Gen 3, finalmente teremos os testes de novatos. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer o que eu acho destaque e em seguida eu vou colocar todos os pilotos que participarão. Bora lá! Eu destaco alguns pilotos. Na NIO, eu destaco o Kvyat, ex-piloto da Fórmula 1, e o Mikel Ascona, que tem experiência com carro de turismo elétrico da FIA ETCR. Na Maserati, o brasileiro Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin e campeão da Fórmula 2. Na Abt, eu destaco o Andrew Tambay, que foi campeão da FIA ETCR em 2022. A Mahindra vem com 3 pilotos ao invés de 2, com o piloto reserva da equipe, o Jean Daruvala, que vai fazer 2 sessões de 3 horas, já o Jordan King e o Roberto Merri vão dividir o carro. O King vai pilotar pela manhã e o Roberto à tarde. Já na Jaguar, veremos 2 sobrenomes conhecidos, Evans e Van der Linde. Um é o Simon Evans, irmão do Mitch Evans. O Simon também tem experiência com um carro elétrico quando disputou o Jaguar I-Pace e Trophy e até já foi campeão em 2020, no último ano da categoria. O outro é o Sheldon Van der Linde, irmão do Kelvin Van der Linde, que substituiu o Franz nesta temporada. Agora eu quero mostrar para vocês todos os pilotos inscritos para os testes de novatos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero vocês aqui amanhã com vídeo extra. E já se liga no spoiler, que amanhã tem vídeo falando sobre a Fórmula E. Até amanhã, até lá!